Olá pessoal, eu sou o Diego Viug, professor de matemática, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre as progressões geométricas. Tá começando mais um Cai no Vestibular. Bom galera, olha só o que a gente vai aprender hoje, vem comigo. Nós vamos estudar o que é uma progressão geométrica, vamos entender de bônus o que é a média geométrica, vamos ver que tem uma fórmula para descobrir um termo geral e vamos aplicar isso num exercício que já caiu no Enem. Beleza? Então olha aqui isso. Vamos escrever o nosso título, né? Progressão geométrica. Bom, o nome da nossa sequência, tá? É o que vai explicar, né, o que ela representa. Pô, Viu, eu tenho uma sequência qualquer. Como é que eu sei que ela é geométrica? Se cada termo, a partir do segundo, for média geométrica dos seus vizinhos. É muito parecido com o que a gente viu na última aula de progressão aritmética. O que mudou? Mudou o nome. Então mudou a média que a gente vai calcular. Né? Média geométrica não é tão comum como a aritmética, mas não tem nada de difícil nela. Olha só. Vamos escrever aqui essa sequência, ó. 3, 6, 12, 24, 48, blá, blá, blá. Tá? O que eu quero que você saiba? Vamos escrever aqui o que é uma média geométrica. Entre dois elementos, tá? Só entre dois. Então, ó, média geométrica é a raiz de dois caras multiplicados, tá? Então a média entre o A e o B é A vezes B, tira a raiz. Pô, Viu, será que isso aqui aparece na nossa questão, na nossa sequência? Olha aqui, ó. Olha para o 6. 3 vezes 12, 36. Tirou a raiz, 6. Bom, 6 vezes 24, 144. Tirou a raiz, 12. Tá? 12 vezes 48, 576. Tirou a raiz, 24. Então sempre vai estar acontecendo isso a partir do segundo termo. Poxa, Vilg, mas é muito difícil, é muito feio eu ficar fazendo essas contas. Será que tem uma maneira mais simples? Claro que tem. Você tem que perceber que daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, você fez sempre a mesma operação, que nesse caso foi multiplicar por 2. Tá? Assim como na progressão aritmética nós tínhamos um cara chamado de razão, aqui esse cara também vai ser chamado de razão. Só que para não ficar a mesma letra, nós vamos chamar essa razão aqui de Q, um Qzinho. Também pode ser chamado de Q por conta desse cara, desse 2, ser encontrado pela divisão, né? Divisão quociente entre dois termos consecutivos. Ó. Esse dividido por esse dá 2. Esse dividido por esse dá 2. Esse dividido por esse dá 2. Então, o quociente entre dois termos consecutivos é a razão. Show? Poxa, Viu, como é que vai funcionar o termo geral? Olha só, pessoal. Eu escrevi para vocês aqui, ó, também a nossa fórmula, né? Ó. Progressão geométrica é uma sequência de termos não nulos em que cada termo, a partir do segundo, é a média geométrica dos termos vizinhos. Já falamos disso. Agora, olha a fórmula do termo geral. Construindo essa fórmula, nós colocamos aí, ó, a n é igual ao A1, que multiplica a razão elevado a n menos 1. Maravilha! Então vem comigo, olha só, vamos escrever isso. O que é o nosso termo geral? Igualzinho a gente fez na aula passada, tá, gente? Ó, a n é igual ao A1, que multiplica a razão elevado a n menos 1. A minha pergunta é, de onde vem isso? Como que eu vou saber isso? Tá? E aí, nada melhor do que a gente pensar com números, né? A gente tem aqui essa nossa sequência. Eu tenho o 3, que é o nosso primeiro termo, tá? A1. E eu quero chegar no 48. O 48
Ele é o nosso segundo, terceiro, quarto, quinto termo. Quinto termo. Vamos escrever aqui do lado que operações a gente fez. Ó, eu quero chegar no A5. O que eu fiz? Eu peguei o primeiro termo, multipliquei por 2, por 2, por 2 e por 2. Então, ó, multipliquei por 2, por 2, por 2 e por 2. Quando eu tenho um produto e os fatores são iguais, isso aqui vai virar uma potência. Tá? Então, ó, juntando, o A5 é igual a 3 e o 2 elevado a 4. Poxa, viu? E o que o 3 significa e o que o 2 significa? O 3 é o nosso primeiro termo e o 2 é a nossa razão. Então, olha só, A5 é igual ao A1 e a razão está elevada a 4. Vê se não é a mesma coisa que a nossa fórmula, né? Eu sempre vou precisar de uma razão a menos do que o termo que eu quero descobrir. Se eu quero chegar na quinta posição, eu preciso de 4 razões. Se eu quero chegar na enésima posição, eu preciso de n-1 razões. Por aquela mesma historinha do elevador. Lembra do elevador? Né? Se eu estou no primeiro andar e quero chegar no quinto andar, eu preciso subir 4 andares. Se eu estou no primeiro andar e quero chegar no andar n, eu preciso subir n-1 andares. Tá? Então essa é a nossa fórmula do termo geral. E a minha pergunta é, Viug, isso cai no Enem? Cai. E cai desse jeito? Exatamente desse jeito. Vamos ler a questão para a gente ver como que a gente vai fazer? Olha só. Vamos passar aqui para a questão. Como caiu no Enem? O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento de uma indústria, fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. Ok. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Segura aí que vai vir um detalhe importante de porcentagem na nossa solução. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricada no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T para T maior ou igual a 1? Galera, olha só. Vamos escrever aqui que isso é a nossa primeira questão. Tá? O que a gente tem que ficar ligado? Ele está dizendo que tem, inicialmente, 8.000 de produção. Né? Não sei o que é, se ele produziu peças, se ele produziu objetos, se ele produziu... não importa. E ele está me dizendo que no ano seguinte vai ter um aumento de 50%. Eu poderia fazer essa conta de cabeça, né? Aumentar 50% significa 50% disso aqui é metade. Então, metade de 8.000, 4.000. Aumentou 4.000. Então, vai para 12. Se você não ficar esperto, você vai achar que todo ano aumenta 4.000. E vai escrever isso aqui. Seria isso se esse aumento fosse relativo sempre ao primeiro ano. Né? E aí você teria construído uma progressão aritmética. Só que não é isso. Ele diz que daqui para cá aumentou 50%. Daqui para cá vai aumentar 50% de novo. Então aumenta metade de 12, que é 6, então vai ficar 18. Depois metade desse, 9.000. Então vai para 27. Viu? Para não ficar fazendo a conta sempre, tem um jeito de eu descobrir direto? Tem. Ó, olha a ideia da porcentagem aqui. Ó. Aumentar 50% é a mesma coisa que multiplicar por 1,5. Tá? E é aqui que mora o perigo. É aqui que muita gente dá mole. Tá? Pô, Vilg, mas eu quero descobrir
o que acontece com o último termo lá, ó, com a produção num ano que ele não explica, né? Passados T anos. Então, ó, passou um ano, passou 2, 3, blá, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero usar o termo geral. Eu já sei que o termo geral da PG é esse aqui. Só que ele está me dizendo que tem T elementos. Então, em vez de N, eu vou usar T. Tá? E ele fala que esse valor aqui vai ser o P em função do tempo. Tá? O que vai acontecer, pessoal? P em função do tempo é igual ao primeiro termo, 8.000, vezes a razão. Gente, qual é a razão? Daqui para cá, multipliquei por 1,5. Daqui para cá, multipliquei por 1,5. Então é isso. 1,5 elevado a T menos 1. Porque você tem T elementos. Pessoal, questão de aplicação direta da fórmula da progressão geométrica. É assim que cai no Enem. Show? Pessoal, fico por aqui. Esse foi mais um Cai no Vestibular. Eu vejo você nos próximos. Tchau, tchau!